Quantas vezes você se deparou com o que parecia ser um problema insuperável e desejou silenciosamente poder se transformar em outra pessoa para resolver? Ou então você já se surpreendeu sonhando acordado, construindo imagens magníficas na tela da sua mente, desejando ter certa soma de dinheiro, esperando para viajar para algum lugar exótico, ou possivelmente torcendo para comprar o carro que você sempre quis? É claro! Quem nunca fez isso, né? Quem nunca sonhou, né? Então, não seria fantástico se houvesse alguma fórmula mágica que nos desse as coisas que queremos? Mr. M sabe. E nos permitisse viver de forma que escolhemos? Bem, existe, ele diz, e tem estado à sua volta desde o início dos tempos. Consequentemente, você poderá ter as coisas que quer. Há quem diga que não, né? Mas ele vai dizendo aqui por que essas coisas, né? Todas elas, ele diz, e as terá se você apenas fizer das ideias que está escrito aqui nesse livro, né? Parte do seu modo de pensar e o modo de viver. Ele fala da questão do comportamento. Não é só pensamento, comportamento. A gente sabe que se algum desejo, alguma coisa passa por nossa cabeça, é porque Deus já está permitindo que você materialize isso. Então, não existe essa coisa que você quer, você deseja e é impossível. Isso não existe. Não vai depender da mentalidade do indivíduo. Se ele acha que é impossível, então vai ser impossível. Então ele sempre vai tentar assim, nos ajudar a raciocinar nessas questões da vida, né? Se existe alguma coisa impossível, está falando dos desejos, né? Então a gente sempre influencia, como eu sou um influencer, né? A gente sempre influencia para o bem, a gente querer sempre coisas para o bem. Essa ferramenta, pensamento, tem um poder fantástico, né? E ao mesmo tempo um poder que a gente precisa ter cuidado. Então, nem todo mundo compreende essa força poderosa. A maioria dos seres que estão, os espíritos que estão na Terra, não compreende essa questão, mas quanto mais a gente tiver noção disso, mais as coisas vão acontecendo na nossa vida. Quanto mais a gente respeitar as leis divinas, ele vai falar de leis divinas aqui, mais coisas boas vão acontecendo na nossa vida, porque somos nós mesmos que atraímos isso. Então ele diz aqui, seja cuidadoso com tudo, porque muitas das pessoas com quem você tentar dividir sua nova consciência simplesmente não estarão preparadas para isso. Como eu falei, a maioria de nós que estamos na Terra não está no nível de aceitar certos conhecimentos que ele expõe aqui nesse livro. Não! Então, de fato, 9 entre 10 pessoas irão rir e dizer aos outros que você é estranho. Acabou o tempo de rir. No mínimo aqui a gente diz que é doido, né? Então o senso comum diz que é doido. Quando a gente começa a falar em lei da atração, né, poder do pensamento, a pessoa já joga logo. Então, quando dividir sua fórmula, você sua parte, Deus a dele. Jesus já falava isso lá há 2000 anos atrás. Ajuda-te que o céu te ajudará. Então é mais ou menos essa frase aqui. Entenda que a grande maioria das pessoas com quem encontra todos os dias trata Deus como um atendente cósmico, que isso supostamente corre, busca e entrega, faz o que você pede, né? Esses indivíduos acreditam equivocadamente que só verbalizam certos pensamentos em suas mentes. Deus, por favor, me dê isso. Deus, por favor, me dê aquilo. Receberão o que pediram. Mas, infelizmente,
essas pessoas não entendem a verdadeira natureza das orações e, o que é mais sério, eles nem sabem que não sabem. Então, existe uma coisa bem mais profunda, essa questão de pedir. Como disse Jesus, né? Deus já sabe o que a gente vai pedir antes de a gente pensar em pedir. Então, o que é que a gente orienta, né? O que é que a gente estuda para a gente fazer? É já agradecer pela coisa que a gente deseja. Ele vai falar aqui outras questões que eu vou falando também do conhecimento dos ensinamentos de Jesus Cristo. Ele sempre está falando algo que Jesus também falou lá atrás. E a gente vai tentando compreender, aí 2000 anos depois a gente ainda está tentando aí compreender o que Jesus quis dizer. O potencial sempre está em todos os lugares. Entenda isso. Tudo que se vê neste universo físico, incluindo você, nada mais é do que a expressão de uma força infinita. Essa força está sempre fluindo dentro de você, através de você. Cientistas irão lhe dizer que tudo isso é energia. Você já deve ter ouvido falar, né? Tudo é energia. Nós somos energia. Eu optei por dizer, Bob Proctor, que tudo isso é espírito. Também a gente sabe que Deus é espírito. E nós, como criaturas dele, somos espíritos, porque somos a imagem e semelhança dele. Então, diz que tudo é espírito. Então, isso tudo aqui no plano físico é expressão, né? Nós somos instrumentos da expressão divina, da expressão de Deus. Então, você sua parte, Deus a dele. Por séculos tem existido um seleto grupo de pessoas que são pensadores reais. Como diz, ou foi ele ou foi Napoleão Hill, nem todo mundo pensa. Né? Geralmente a gente está vivendo no automático, não para refletir, não para meditar. Então a gente sempre está nessa correria. Menino, que velocidade é essa, Júnior? Parece carro, Júnior! Esses indivíduos sabem que existe uma força que permeia, penetra e preenche os interespaços do cosmos. E que tudo o que você vê à sua volta é a expressão dessa força, que opera de uma maneira muito precisa, geralmente chamada lei. A gente sempre vai falar de lei. Em outras palavras, tudo vem de uma fonte e a força dessa fonte flui e trabalha para e através do indivíduo, através de nós, que é você, que é eu, que sou eu. Isso significa que a imagem que tem formada somente pode vir até você no plano físico da vida, nesse aqui, seus resultados de uma maneira, e essa maneira é pela lei e através da fé. Então, essas coisas aqui só são materializadas porque a lei permite, através da fé de alguém. Então, a gente consegue co-criar, né? A gente cria com o Criador. Essas questões, não existe nada fora de Deus. A gente não tem como criar alguma coisa sem Ele. Então, por isso que chama co-criação, com Deus. A religião mórmon tem um trecho na sua doutrina e obrigações contratuais que demonstra esse ponto extremamente bem. E, embora eu não seja mórmon, Bob Proctor, aprendi e amei esse texto, que é qual? Existe uma lei decretada irrevogavelmente no céu antes da fundação deste mundo, na qual todas as bênçãos são baseadas. E quando nós obtemos uma bênção de Deus, é porque
se obedece àquela lei sobre a qual se baseia. Então, ele está falando que existe sempre leis que a gente deve respeitá-las. Se a gente não tem consciência disso, a gente está vivendo no automático. E aí vem aquelas perguntas, né? Por que eu estou sofrendo tanto? Por que tanta coisa ruim na minha vida? Se o indivíduo não para meditar, para fazer o mergulho interior, para se conhecer, não vai descobrir. Então, a gente tem que mergulhar dentro de nós mesmos, porque Deus está dentro de nós. Deus é sabedoria infinita. Sabe de tudo de nós, né? Então, se você acha que tem um problema difícil, impossível de resolver na sua vida, Deus sabe como resolver. Então, a orientação é mergulhar dentro de si, sentir Deus, aquela voz da consciência, a voz entre aspas, né, que fala diante dos sentimentos e também diante das circunstâncias que acontecem na nossa vida. Então, quanto mais a gente medita, mais a gente aumenta esse contato com Deus, que Ele sempre esteve aqui, sempre esteve em tudo, e mais a gente percebe o apoio, né, da divino dele, da espiritualidade, que se expressa, né, é a expressão dele. Nós somos a expressão dele. Então, quanto mais você estuda essa escritura, mais você aprecia o quão perfeita ela é. Quanto mais você compreende sua veracidade, mais fácil será para você melhorar a qualidade de sua vida. Então, ele está falando da importância das leis, né, do conhecimento das leis divinas, das leis universais, leis de Deus.